Bom, vamos falar sobre dinheiro, sobre finanças pessoais. Daniel Santos com a gente. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos telespectadores. Bom, vamos falar um pouco sobre a possibilidade de redução dos juros. O governo parece que quer porque quer reduzir os juros? De maneira forçosa, né? As pessoas vão se lembrar que em 2012, 2013, o governo Dilma fez a mesma situação, provocou o mesmo movimento, quando os juros de mercado eram bem mais baixos do que nós temos agora. Então ela utilizou os bancos estatais, entenda-se Banco do Brasil e Caixa Econômica, para forçar uma redução dos juros dos demais bancos. Isso deu certo naquela época. Deu certo por quê? Porque na sequência os resultados do Banco do Brasil e Caixa Econômica foram os maiores do mercado, né? Maiores proporcionalmente ao seu capital dedicado, né, investido. Então, hoje o que se pretende é fazer a mesma coisa, forçar os bancos estatais a reduzir as taxas de juros, poder arrastar, trazer, né, em arrasto os bancos comerciais também. Quer dizer, para o ano que vem, existe uma previsão de redução da taxa de juros de mercado. E isso também deve acontecer em janeiro em relação às taxas da Selic, que o Banco Central já deu indicação de que deverá baixar. Mas isso é um assunto que o Carlos Augusto já falou sobre isso melhor com o pessoal nosso já, mas isso tem reflexo no mercado. Então, existe a possibilidade dessa taxa de juros de mercado cair justamente por uma pressão do governo. Exatamente. Em cima do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Exatamente. Porque aí Banco do Brasil e Caixa Econômica reduzindo os juros, os demais bancos acompanham. Para não perder espaço no mercado. Que foi o que ocorreu em 2013, né? Que os resultados desses dois bancos foram satisfatórios. Mas lembre-se e preste atenção no seguinte, que em 2002, 2013, nós tínhamos uma situação econômica geral muito diferente. Nós tínhamos pessoas que estavam ávidas em consumir e tinham ainda limites de crédito para utilizar. Hoje isso não acontece mais. E um freio de mão está puxado com as 4 patinhas no chão, né? Então as pessoas, mesmo que tenham um limite de crédito disponível, não vão utilizar. Então essa redução de mercado, de juros, né, no mercado, tem um efeito sim muito mais de ação política do que econômica efetivamente, né? Muito mais para sinalizar uma determinação do governo de reduzir os juros do que qualquer outra coisa. Exatamente, exatamente. E nessa linha, o que acontece, né? O que tem isso a ver com finanças pessoais? O fato de que nosso telespectador precisa estar atento para esse momento que nós estamos agora. Hoje é dia 21. Né? Ontem recebemos o 13º, né? A maioria das pessoas, alguns pagaram, alguns receberam 13º. Então os bancos vão estar te ligando todo dia, né? Para poder fazer opções de renegociar, coisas assim. Então, segurou até agora. Renegociar dívidas. Isso, segurou até agora, segura novamente, né? E prepare-se para que ano que vem procure gente do banco e tratar disso com um pouco mais de assertividade, né? Porque a gente tem que lembrar que essa relação que nós temos com nossos gerentes, que são nossos parceiros de negócio muitas vezes, né, tem que ser pautada com clareza, né? E aí nós queremos deixar algumas sugestões de ação para o nosso telespectador. O que acontece? Nós temos que lembrar, né, que os objetivos que o banco, que o gerente tem, são diferentes dos nossos. Ele tem uma relação de conflito permanente, porque ele atende atende ao cliente, mas também defende o banco. Então, por mais que ele defenda de alguma maneira os interesses do cliente, ele também está defendendo em primeiro lugar... nível, exatamente, em primeiro nível é o interesse da instituição que ele trabalha, né? Muitas vezes nós temos também gerentes e funcionários que não estão habilitados a negociar com clareza investimentos, não conhecem de investimentos realmente. Então, nosso telespectador tem que estar atento a procurar os produtos melhores de mercado, né? E aí, nesse aspecto, o que a gente sempre fala, né? Nós tratamos algumas vezes nesse ano sobre os melhores investimentos. Sim. Em 2016, o melhor investimento foi Bovespa. Foi Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. E o que eu fico muito feliz. Principalmente no segundo semestre, né? Exatamente. Apesar da gente estar fechando aí com a Bolsa de Valores com várias flutuações, quedas. E ela flutua com o humor do mercado, que tem a ver com a relação política, que no Brasil é sempre conflitante. Então, a cada dia tem uma surpresa, uma delação, um novo negócio, uma situação nova. Quem estava limpo, de repente, agora está todo coberto, né? E então, isso importa muito e reflete muito. E com tudo isso, a Bolsa de Valores no Brasil rendeu esse ano, o índice Bovespa, né? O Ibovespa rendeu 42%. Né? É bastante. É bastante significativo, bastante. 42%. Mas é claro
que só obteve, digamos, só teve acesso a esse rendimento todo quem conseguiu encontrar os papéis adequados. Esse é um ponto interessante. Quando a gente fala de índice Bovespa, é possível investir fazer investimentos no índice Bovespa, não apenas de investir em algumas ações. Então, o que a gente chama de EFT, né? Que é uma forma de você investir em uma bolsa, em uma cesta de produtos. Então, o Ibovespa é um produto. Então, se alguém tiver interesse, procura lá. BOVA, né? BOVA 11. É um índice que tem como você investir nele. Porque ele em si já é a somatória de várias outras cotações, de várias ações do mercado. E esse subiu mais de 40%. Mais de 40% neste ano. Né? Ele só ficou à frente em primeiro lugar, na sequência do IPCA, desculpa, da Tesouro Direto, IPCA 2035, que rendeu 2% a menos, quase isso. Então, veja, ficar na situação de conforto, de investir naquilo que se conhece, ou naquilo que se olha apenas, é confortável, porém não é lucrativo. Né? Importa e é necessário que quem deseja obter mais de retorno consiga também gastar um pouco mais de tempo de buscar esse produto que seja mais rentável. Né? E quando a gente fala desse índice, o seu gerente do banco, seja qual banco for, não vai ser capaz de indicar. Né? Por quê? Porque ao investir em índices, por exemplo, de bolsa de valores, o que vai ocorrer é que o dinheiro não fica com o banco. Fica com os papéis que você investiu. Né? Ele vai ter uma taxa de comissionamento, de permanência no banco, lá, de rosteamento, porém isso é muito pouco perto daquilo que o banco recebe hoje. Vamos lembrar, o banco hoje pega dinheiro no mercado, a taxa Selic, por exemplo, em CDI, 15%, 13% agora, 13,75%. E ele empresta para qualquer pessoa a 7% do cheque especial, se for o melhor banco do Brasil hoje, né? Não o Banco do Brasil, mas o melhor banco do Brasil hoje, em taxa de cheque especial, né? Vai cobrar 8%. E os piores a 15%. Né? Então, assim, aquilo que ele paga durante um ano, ele recebe durante um mês. Então, essa diferença, esse spread bancário é aquilo que hoje o governo dá sinais de que vai provocar uma redução. Se vai ser efetivo e se vai alcançar, né, a grande massa a médio prazo, nós não sabemos ainda. Né? Em que medida essa pressão do governo para reduzir a taxa de juros afeta diretamente outras formas de investimento, como, por exemplo, o próprio Tesouro Direto, poupança, CDBs? A poupança tem um reflexo a partir do momento que a taxa da Selic, por exemplo, caia abaixo dos 7%. Aí o que vai ocorrer é que ele vai entrar naquela nova poupança que aplica um redutor de 0,70 sobre o retorno da poupança. Então, isso ele criou depois que a nossa Selic ficou em torno de 7%, e então a poupança rendia mais que a Selic, né? Que foi uma situação totalmente diferente. Você vê como é que o Brasil não é feito para poder investir em ações, em empresas. É feito para poder colocar dinheiro em banco realmente. Né? Quando se fala em relação a taxas de juros, né, de mercado, o reflexo é direto. Né? Existe essa relação com certeza. Né? Você perguntou mais sobre... CDBs, enfim, né? Tesouro Direto. Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele fala a respeito de pré e pós-fixado. No pré-fixado, o reflexo também acontece porque o mercado começa já a projetar para o ano seguinte quais seriam as taxas esperadas, né? A expectativa de juros para o ano seguinte. Então, isso tem uma relação indireta, porém, ela influencia. E quando se fala, né, em Tesouro Direto que é pré-fixado, não. Porque aquilo que eu já contratei, ele vai continuar normal. Aliás, existe uma perspectiva de que no pré-fixado, se os juros caírem, ele valoriza ainda mais. Né? Porque a relação que eu falo entre aquilo que eu tenho hoje e aquilo que, se eu investir amanhã no novo modelo, vai ser um pouco menor, então o que eu tenho hoje vai ter uma sobrevalorização neste momento. Então quem tem um pré-fixado, quando os juros caem, ele dá um salto momentâneo, mas que acontece de melhoria de preço. Então quem tiver pode vender, realiza dinheiro, e então ele pode avaliar se ele pode reinvestir isso em outra forma de negócio qualquer. Né? Então assim, essa avaliação é objeto de estudo, tem que estudar, tem que ler, né? Porque a gente sempre fala, as pessoas trabalham por mês 220 horas, alguns que são empregados, né? Quem
é empreendedor e é executivo, trabalhar 300, 400 horas por mês. Para ganhar suor, então agora poder investir, gaste um pouquinho mais de tempo por dia, né? Pelo menos meia hora, uma hora lendo sobre finanças, sobre investimentos, para garantir que o seu dinheiro rentabilize um pouco mais. Daniel, muito obrigado mais uma vez pela disposição em conversar com a gente, trazer esses esclarecimentos. Boas festas para você. Eu creio que a semana que vem a gente está junto novamente. Se Deus assim permitir, estaremos juntos e para nossos telespectadores já fica a mensagem de Feliz Natal, né? Deus abençoe a todos e que tudo corra bem, né, na sua família, com os seus queridos, que tudo avance de forma conforme deseja o coração de Deus para vocês. Grande abraço. Daniel Santos conversou com a gente em mais uma edição do Finanças Pessoais aqui no Ponto Com News. Obrigado a você pela companhia. Amanhã, às 7 horas, a gente se fala. Até lá. Ponto Com News. Oferecimento